Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Efésios, capítulo de número 5. E a nossa meditação será a partir do versículo número 22, nas referências, tá certo, irmãos? Tá? Eu queria pedir desculpa aos irmãos, né? O nosso último vídeo eu estava gravando e eu fui surpreendido porque ele terminou, né? Acabou o espaço que eu tinha, né? Para poder dar continuidade e encerrar o vídeo, né? Eu não pude sequer despedir dos irmãos, né? Mas a mensagem até onde foi pregada, ela foi muito boa. Eu gostei muito, depois eu ouvi para ver como é que estava, né? Até onde ficou. Porque se fosse uma coisa que não atendesse, eu teria, então, não teria colocado ele, levado ele ao ar, né? Mas como ficou muito bom, né? Apenas eu não concluí a mensagem e não despedi dos irmãos, né? Então, daí eu quero hoje fazer a sequência, né? De onde eu parei ali a meditação no último vídeo, para que nós possamos fazer um elo de ligação, para que os irmãos possam entender direitinho, tá certo, irmãos? Tá? Então eu não me despedi, o vídeo ficou um pouco mais curto, por esse motivo, acabou o espaço que eu tinha, eu não tive como fazer o fechamento da forma que eu faço costumeiramente, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos dar continuidade, né? Então, Efésios, capítulo número 5, e vamos fazer a leitura da mensagem inteira, e vamos meditar a partir do versículo número 22, principalmente nas referências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Está escrito o seguinte, a mensagem, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Né? E que por essas coisas são estas, né? Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe.
Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os deveres domésticos, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nós vamos agora, irmãos, fazer a nossa meditação, né? A partir do versículo número 22, nas referências, né? Com isto, eu estarei, né, retomando o ponto onde eu parei no último vídeo, né? Então, daí os irmãos terão a sequência do fechamento do qual eu estava dizendo na mensagem do vídeo anterior, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o versículo 22 dele a seguir, né? Está escrito na palavra o seguinte: os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Né? Esta é a recomendação de Deus na sua palavra, né? Para os deveres domésticos, para um lar, né? Uma casa entre marido e mulher, e depois na sequência vindo ali os filhos, né? Então são os deveres domésticos, né? E a palavra fala, né, a mensagem, a referência
Sujeitai-vos uns aos outros, né? Sujeitai-vos uns aos outros, né? A submissão de um para com os outros em Cristo é um princípio espiritual geral. Esse princípio deve ser aplicado principalmente à família cristã. A submissão, a humildade, a mansidão, a paciência e a tolerância devem ser características de cada membro da família. Ou seja, né, essas 4, 5 recomendações aqui que a palavra recomenda tem de estar inserida no caráter do homem. Né? O homem, a mulher, os filhos, as filhas, os netos, as netas, os genros, as noras, enfim, todos, né, tem de estar inserido no caráter da pessoa. Né? Não é para ser de outra forma. A recomendação é esta, né? Sujeitai-vos uns aos outros como ao Senhor. A submissão de uns para com os outros em Cristo é um princípio espiritual geral. Esse princípio deve ser aplicado principalmente à família cristã. A submissão, 1. A humildade, 2. A mansidão, 3. A paciência, 4. A tolerância, 5. Devem ser características de cada membro da família. Né? Então, sem exceção, todos precisam estar sujeitos, submissos, né, essas 5 recomendações que determina a santa palavra de Deus para o nosso caráter. Né? O caráter do homem e da mulher cristãos. Né? Cristão e cristã. Né? Cristãos, porque é para todos. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A esposa deve submeter-se, isto é, ceder por amor, ante a responsabilidade do marido no exercício da liderança da família. Ou seja, esta cobrança Deus faz, né, ao marido. Né? Ele é o chefe da casa. A mulher é a dona da casa. Né? E o marido é o dono da casa, né? E é sobre os ombros dele que está toda e qualquer responsabilidade. Tudo tanto quanto na criação, de acordo com a criação de Deus, né? O marido ele tem que arcar com todas e qualquer responsabilidade para suprir todas as necessidades da família no lar. Né? Não tem nada que não diz respeito a ele. Né? Tudo passa por ele, ele é o responsável por tudo, Deus entregou para ele e é dele que Deus cobra, né? Tudo tanto quanto for necessário, tiver dentro dessas 5 recomendações aqui, para com o lar, para com a esposa, para com os filhos, né? Deus delegou isto ao homem, ao marido. Ele é o chefe, ele é o arrimo de família, ele é o provedor, ele é o responsável por tudo. Né? Eu falo muito isso, irmãos. Né? Um lar cristão, todo lar deve ser cristão. Né? Todo lar deve ser cristão, de acordo com a santa palavra de Deus, né? Porque nós não podemos, não existe outro plano de salvação para a vida do homem se não for em Cristo. Né? Então, por isso, todo lar deve ser cristão, seja lá como for, né? Não tem outro caminho. Né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém quer ter a sua alma lançada no inferno, com Satanás, seus anjos, seus adeptos, seus seguidores. Todo mundo, se perguntar para todas as pessoas, todo mundo quer viver uma vida abençoada aqui na terra, uma vida cheia de paz, gozo,
alegria, prosperidade, de corpo, alma e espírito, né? Todo mundo quer viver uma vida assim, uma vida próspera, né? E ninguém, ao findar a sua vida, eu falo muito isto, né? Velho e farto de dias, né? Ninguém quer ser lançado no inferno com Satanás. Todo mundo quer ir para o céu, morar junto com o Senhor Jesus. Para isso é necessário, né, que todos nós tenhamos as nossas responsabilidades, né? O marido, quando assume o comando de uma casa, quando ele deixa pai e mãe único a sua mulher, né, ele está assumindo ali a responsabilidade de chefe de família, de arrimo de família, de provedor, de ali cuidar para que haja ordem e decência naquele lar, um lar cristão formado, né? Como diz a Santa Palavra de Deus, é promessa de Deus, né? No Salmo 127 e 128, Deus fala muito sobre isso, né? Sobre as bênçãos da família, né? Então é uma família onde o marido e a mulher juntos, né? Simboliza ali, a palavra fala sobre, né? A mesa, né? Rodeada, né? A videira rodeada de filhos, né? Ali são fartos, né? Tudo em abundância, tem de tudo do bom e do melhor, né? Para que essa família cresça, né? Cresça e permaneça em Cristo, vivendo abundantemente, né? Tudo muito farto, né? Está lá no Salmo 127, em seguida passa para o 128, né? Então é promessa de Deus, irmãos, e Deus requer assim. Deus não quer um lar, uma família sem filhos. Deus não criou a família para não ter filhos, né? Hoje estão controlando tudo, muitos querem ter um filho só, outros não querem ter nenhum, mas Deus criou, né, o princípio de Deus para a família cristã, né, é um lar formado por um homem e uma mulher, né? Ali ambos por amor concebem filhos, né? A esposa gera filhos, nasce, dá à luz, amamenta, né? Então este é o verdadeiro lar cristão do qual nós estamos falando aqui na palavra de Deus, né? Então essas 5 características têm de estar, né, entranhada no caráter de toda a família, começando pelo chefe da família, que é o homem, começando pela dona do lar, dona da casa, que é a esposa, e assim forma-se um lar cristão. E os filhos, todos são submissos aos pais até sair de casa para o matrimônio, né? Não tem que discutir, dialoga, conversam, interage, né? Pode até divergir, né? Mas melhor que não divirjam, né? E se interajam e consiga haver um bom entendimento entre pai, esposa e filhos, pai, mãe e filhos, né? Então, de modo que assim Deus requer da nossa família que nós sejamos pessoas dessa forma, dessa maneira. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. A submissão de uns para com os outros em Cristo é um princípio espiritual geral, ou seja, é para todos, né? Esse princípio deve ser aplicado principalmente à família cristã. A submissão, a humildade, a mansidão, a paciência e a tolerância devem ser características de cada membro da família. A esposa deve submeter-se, isto é, ceder por amor, ante a responsabilidade do marido no exercício da liderança da família. Ver em Efésios, capítulo 5, versículo 22, nota as recomendações de Deus para essa submissão, para essa obediência, para essa liderança, né? Efésios, né? A esposa deve submeter-se, isto é, ceder por amor, ante a responsabilidade do marido no exercício da liderança da família, né? Ver em Efésios, capítulo 5, versículo 22, nota: o marido deve submeter-se às necessidades da mulher, em atitude de amor
e abnegação. Ver em Efésios, capítulo 5, versículo 23, as recomendações de Deus para o marido em relação a ceder-se por amor, né, ali juntamente com a esposa e os filhos no seu lar, na sua liderança, né? Efésios, capítulo 5, versículo 23, nota: os filhos devem submeter-se em obediência à autoridade dos pais, ou seja, os pais é a autoridade máxima no lar, então os filhos não têm que discutir, eles têm que ouvir, ainda que não goste, baixe a cabeça e obedeça. Se você não quiser baixar a cabeça, não quiser obedecer, então que você saia de casa, que você junta as suas coisas e pede para sair e sai, mas não se rebele contra seus pais, porque se você se rebelar, Deus vai cobrar de você, vai ser muito caro o preço que você vai pagar pela sua rebeldia contra os seus pais. Filhos não se rebelam contra os pais em nenhuma fase da vida, em nenhuma época. Isso vai até o fim, irmãos. Os pais, os filhos saem, fica dono do seu lar, da sua casa, torna-se chefe de família, mas a submissão aos pais, a obediência, curvar-se em obediência e não retrucar, não responder, né? Não levantar a voz, isso é mandamento de Deus para a vida toda. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.